Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre semântica. O termo semântica é originário do grego, que significa significativo. Esse termo ele foi utilizado pela primeira vez na antiguidade grega. Foram os filósofos os primeiros a utilizarem esse termo. Esses filósofos empregavam esse termo nos estudos da linguagem para tentar compreender melhor o conhecimento humano. Esses filósofos refletiam sobre o uso das palavras e sobre os significados dessas palavras. Embora o termo semântica já fosse empregado na antiguidade grega, ao se estudar o significado das palavras, somente na idade contemporânea, mais especificamente 1890, o filósofo francês Michel Breal torna-se pioneiro na semântica ao introduzir esse termo em seus estudos linguísticos. No século XX, surgiram outras perspectivas acerca da semântica. O linguista britânico John Lyons, em 1970, define a semântica como estudo do sentido. Já o linguista francês Pierre Guiraud, em 1970 também, define a semântica como o estudo do sentido das palavras. O linguista francês Pierre Lérat, em 1980, define a semântica como o estudo do sentido das palavras, das frases e dos enunciados. Portanto, existem diversas perspectivas da semântica: a formal, a lexical, a textual, a discursiva, cognitiva, dentre outras. Em todas essas formas de compreender a semântica, o objeto de estudo é sempre o significado. Qual seria, então, a relevância da semântica? Como a semântica se dedica ao estudo do significado, seja das palavras, das frases e ou dos textos, é um estudo da linguagem que contribui fundamentalmente para a interpretação de palavras, de frases e de textos. Assim, o domínio eficiente da semântica de um vocabulário, como por exemplo do vocabulário do direito, da pedagogia ou da administração, permite ao estudante do ensino superior comunicar-se, oralmente ou por escrito, com muito mais adequação, clareza e objetividade. Outro fato importante que envolve a semântica diz respeito à aquisição da linguagem. A língua é aprendida por meio do entendimento dos significados dos signos. Daí, a importância do estudo semântico para a aprendizagem de um idioma. Assim, quando o indivíduo inicia sua aprendizagem em uma língua, grosso modo, o primeiro passo é associar um significado a um conjunto de fonemas ou letras de um alfabeto. Em outras palavras, associa um significante a um significado. Portanto, quanto mais interações realizar com outras pessoas, em especial com pessoas de diferentes segmentos sociais, maior o contato com dados da língua no ambiente em que vive. Dessa maneira, aos poucos, haverá um aumento da compreensão semântica das palavras de um idioma. Consequentemente, possibilitará maior entendimento do funcionamento da língua, o que será imprescindível para uma comunicação bem-sucedida. Os estudos semânticos apresentam afinidades com outras disciplinas? Sim, claro. A semântica é aplicada em diferentes ramos de conhecimento humano: linguística,
filosofia, direito, pedagogia, informática, arte, psicologia e etc. O estudo teórico da semântica torna possível, de diferentes maneiras, a muitos estudiosos um suporte importante para pesquisar, analisar e compreender o uso da linguagem no contexto de diferentes campos científicos. Existem vários termos e conceitos ligados à semântica que se mostram importantes para essa área de conhecimento da linguagem. Por isso, apresentaremos alguns deles. Bom, temos, por exemplo, denotação e conotação. Em determinados contextos, podemos empregar palavras ou expressões em sentido denotativo ou conotativo. Sentido denotativo é o sentido próprio, literal da palavra, o sentido encontrado no dicionário. É a linguagem objetiva, literal, ao pé da letra. Por exemplo, o leão é um animal feroz. A palavra leão, nessa frase, está sendo utilizada no sentido de animal irracional. Mais especificamente, trata-se de um mamífero carnívoro da família dos felídeos. Bom, então, está no sentido literal. Uma outra frase, nós temos, na época da colheita, meus vizinhos me ajudam a ceifar o trigo. A palavra ceifar, neste contexto, significa cortar, colher com foice ou outro instrumento, especialmente o cereal. Perdão, colher com foice, com um instrumento, especialmente o cereal. O sentido conotativo é o sentido simbólico, figurado. É a linguagem poética, literária, a linguagem usada com criatividade expressiva. Aquele homem é um leão. O termo leão, agora nesse outro contexto, seria provavelmente uma pessoa forte, valente, ou poderia ser uma pessoa intratável. Em outros contextos, por exemplo, a palavra leão, no sentido conotativo, poderia ser um homem namorador. A palavra ceifar, no sentido conotativo, poderia ser empregada da seguinte forma: no século XIV, a peste negra ceifou 1/3 da população europeia. Nesse sentido, a palavra ceifou significa tirar a vida, matar. Outro termo da semântica é polissemia, que também é do grego polis, e sema, que significa sentido, direção. Então, a polissemia é a possibilidade de uma palavra ou uma expressão ter vários significados, de acordo com o contexto de uso. É importante destacar que, para ser uma palavra polissêmica, os vários significados desta mesma palavra devem apresentar uma base significativa comum, pois, do contrário, não se trata de polissemia. Poderia ser, por exemplo, uma homonímia. Segundo Real, a polissemia é o resultado de novos significados adquiridos por uma palavra no decorrer do uso dela. Assim, esses novos significados podem surgir mediante extensão de sentido, metáfora ou até mesmo metonímia. Os novos significados são somados ao significado antigo ou aos significados antigos. Daí a ideia de multiplicidade de significado de uma mesma palavra. Para ilustrar, tomemos, por exemplo,
A palavra fabricar. A palavra fabricar, em seu sentido primeiro, significa produzir, dar origem a algo a partir de materiais diversos e utilizando diferentes processos. Assim, a palavra fabricar pode ter vários significados dependendo do contexto em que está inserida. Então, por exemplo, fabricar tecido. Nesse contexto, significaria manufaturar, produzir manualmente ou mecanicamente. Então, uma frase que poderíamos utilizar seria: com a guerra, as tecelagens pararam de fabricar tecido. Então, veja que a palavra fabricar, neste caso, tem o sentido de manufaturar, produzir mecanicamente. Uma outra frase seria: o João de Barro usa o barro para fabricar seu ninho. Então, a palavra fabricar, nesse contexto, significaria construir, edificar. Então, construir um ninho, fabricar um ninho. Um outro exemplo seria fabricar um filho. Então, não encontrando um parceiro ideal, foi a um banco de sêmen para fabricar um filho. Então, a palavra fabricar, nesse contexto, significaria dar existência, dar à luz. Num outro contexto, nós teríamos: aquele gestor buscou fabricar planos malignos contra a sociedade. Então, fabricar, nesse contexto, significaria criar. Quando o Brasil começará a fabricar novas moedas? A palavra fabricar, nesse contexto, se referindo à moeda, seria cunhar, transformar metal em moedas. Aquele senador gosta de fabricar boatos. A palavra fabricar, nesse contexto, significa inventar. Então, fabricar boatos seria inventar. É possível perceber que o termo fabricar pode ser empregado com vários significados. Contudo, há uma base significativa comum, que é a ideia de criar. Então, nós temos a ideia de fabricar tecido, criar tecido, fabricar ninho, criar ninho, fabricar um filho, criar um filho, fabricar planos, criar um plano, criar planos, fabricar moedas, fabricar boatos, criar. Então, a ideia de criar se associa aí à ideia de inventar, cunhar, engendrar, construir, manufaturar. Então, todas essas ideias têm uma relação com uma base comum, que é a ideia de criar. Outro termo da semântica é ambiguidade. Ambiguidade é a duplicidade de significado de uma palavra, expressão ou de um agrupamento de palavras. Há dois tipos de ambiguidade: a estrutural e a ambiguidade lexical. A ambiguidade estrutural trata-se da possibilidade de dupla interpretação de significado ocasionada pela organização ou posição das palavras na frase. Então, por exemplo, leu para o filho muitos poemas e lendas da Grécia. Neste caso, a posição desse sintagma da Grécia, próxima à palavra lendas e próximo à palavra poemas, não nos permite ter uma única interpretação, pois tanto os poemas quanto as lendas poderiam ser da Grécia. Para desfazer essa ambiguidade, seria necessário reorganizar a sentença, a frase. Por exemplo, leu para o filho muitas lendas gregas e poemas. Como somente são
gregas as lendas, o adjetivo, nesse caso gregas, concorda com o referente lendas. Uma outra opção seria: leu para o filho muitos poemas e lendas gregos. Como, nesse caso, gregos são ambos poemas e lendas, o adjetivo gregos concorda com os dois referentes, por isso ficou no masculino plural. Outro exemplo de ambiguidade estrutural seria: Marcos foi atrás do ônibus correndo. Marcos estava correndo ou o ônibus estava correndo? Esta frase permite as duas interpretações. Então, trata-se de uma frase com ambiguidade estrutural, devido a essa má colocação do termo correndo. Para desfazer essa ambiguidade, também seria necessário reorganizar a frase. Então, uma opção seria: Marcos foi correndo atrás do ônibus. Então, nesse caso, destaca-se que Marcos corria. Marcos, uma outra opção seria: Marcos foi atrás do ônibus que corria. Nesse caso, o ônibus corria. Outro tipo de ambiguidade, a ambiguidade lexical, resulta da existência de mais de um significado para uma mesma palavra. Exemplo: estava perto do banco. Esse banco é um assento que fica numa praça, por exemplo, ou uma instituição financeira. Então, essa frase sem um contexto não nos permite saber qual desses dois significados. Nesse caso, as informações que acompanham frases iguais a essa, elas contribuem para superar a ambiguidade. Em outras palavras, o contexto faz sua parte. No entanto, caso não seja possível acrescentar informações, pois em determinadas circunstâncias há a necessidade de utilizar frases curtas, nesse caso, deve-se optar por palavras mais precisas. Assim, no exemplo anterior, a depender do sentido pretendido, temos duas possibilidades de frases não ambíguas. Por exemplo, estava perto de uma agência da Caixa Econômica, ao invés de dizer banco. Estava perto de um assento de praça, ao invés de dizer banco. Em outro exemplo de ambiguidade lexical, temos: somente as mangas estavam sujas. Bom, frutas ou partes da camisa. Temos duas possibilidades de frases não ambíguas. Poderíamos então dizer: somente as mangas da camisa estavam sujas. Ou todas as frutas estavam limpas, exceto as mangas. Outros termos da semântica são hiponímia e hiperonímia. Estes termos são empregados para indicar hierarquias semânticas entre as palavras. Isto é, determinadas palavras expressam sentidos tão abrangentes que englobam o sentido de outras palavras. Vejamos como isso funciona. Partindo do princípio de que as palavras estabelecem entre si uma relação de significado, observe esse enunciado: fomos à feira e compramos maçã, banana, abacaxi e melão. Estavam baratas, pois são frutas da estação. Observem que as palavras maçã, banana, abacaxi e melão possuem em comum a ideia de fruta. Todas são frutas. Quanto à palavra frutas, esta possui um sentido mais amplo, pois engloba a ideia de todas as outras: maçã, banana, abacaxi, melão e etc. Portanto, é possível empregar a palavra fruta quando se quer fazer referência a apenas uma dessas palavras ou a todas. Por exemplo,
ele comeu a fruta rapidamente. A palavra fruta se refere apenas a uma delas. Não como fruta há 2 anos. A palavra fruta se refere a todas. Assim, qual a relação semântica entre essas palavras? Bom, a palavra fruta é um hiperônimo das palavras maçã, banana, abacaxi e melão. Hiperônimo vem de hiperonímia. Hiperonímia é a relação existente entre uma palavra de sentido genérico e outra de sentido específico. Em outras palavras, consiste numa relação hierárquica de significado, na qual a palavra superior dá a ideia de conjunto e a palavra inferior dá a ideia de elemento pertencente a esse conjunto. Logo, a palavra fruta, por dar a ideia de conjunto, é um hiperônimo das palavras maçã, banana, abacaxi e melão, que, por serem elementos do conjunto frutas, são hipônimos. Hipônimo diz respeito à hiponímia. Hiponímia é a relação existente entre uma palavra de sentido específico e outra de sentido genérico. Em outras palavras, consiste numa relação hierárquica de significado, na qual a palavra inferior dá a ideia de elemento pertencente a um conjunto, e a palavra superior dá a ideia de ser esse conjunto. Assim, na frase em questão, a palavra maçã, banana, abacaxi e melão são hipônimos de frutas. E frutas, hiperônimo de maçã, banana, abacaxi e melão. Pois aquelas maçã, banana, abacaxi e melão apresentam um sentido de elemento pertencente ao conjunto frutas. É importante destacar que uma mesma palavra ela pode ser hipônima de uma hiperônima, mas também ser hiperônima de uma outra palavra hipônima. Por exemplo, a palavra banana é hipônima da palavra fruta, mas também eu posso vê-la como hiperônima das palavras banana maçã, banana ouro, banana prata, banana nanica, visto que denota a ideia de conjunto. Então a palavra banana dá a ideia de conjunto e banana maçã, banana ouro, banana prata, banana nanica e etc. são elementos desse conjunto. Então, ficamos por aqui. Esperamos que todos tenham entendido claramente as explicações e, consequentemente, tenham entendido os conceitos. E aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Fiquem bem e até mais.